carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 27 até o versículo de número 31. Versículo 27, então, diz assim Paulo, ele começa com a pergunta: onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, mais uma vez, nós rogamos ao Senhor, pela Tua graça, ó Deus, que nos ilumine o entendimento, uma vez que Tua palavra foi lida e agora será pregada, que o Senhor nos faça, ó Deus, sair daqui com um coração contente, crente, descansado na obra de Cristo, na justificação que temos na pessoa de Cristo, mediante a fé nele, fé que é dom do Senhor, uma graça que o Senhor nos deu. E assim, ó Deus, que não confiemos em nós mesmos para a salvação, mas unicamente em Cristo, mediante a fé. Assim nós oramos, agradecidos, e te pedimos o teu auxílio, para que a palavra seja pregada fielmente, e seja entendida e recebida verdadeiramente. Assim oramos em o nome do Senhor, Salvador e Rei Jesus, com o perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, Paulo, nesses versículos que lemos, do 27 ao 31, ele apresenta um epílogo, uma conclusão do que ele vem tratando a partir do versículo 21 deste capítulo 3 até o versículo 26. Ele vem apresentando o evangelho da justificação em Cristo pela fé. Ele vem nos apresentando as boas novas, que nós, apesar de sermos pecadores e estarmos condenados pela lei, que sim, a lei é boa, perfeita e agradável, mas nós, vendidos à escravidão do pecado, e por isso a lei se tornou assim, inimiga nossa, porque ela, vendo que somos pecadores, e nós também enxergamos isso na lei, ela nos condena de maneira justa, porque nós somos pecadores. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, não nossa, mas dele, mediante Cristo Jesus. Cristo Jesus veio cumprir para a nossa salvação o que nós jamais poderíamos fazer. E então Paulo diz que nós somos justificados agora. Nós estamos diante de Deus, considerados justos, ainda que pecadores, mas considerados justos mediante a obra de Jesus Cristo e a fé nele e em sua obra por nós. É isso que Paulo apresentou, Cristina, no capítulo 3, do versículo 21 ao 26. E agora Paulo apresenta uma conclusão do que ele apresentou. Ele tira algumas conclusões. E a primeira aqui dela que nós vemos é que não há lugar para o orgulho na vida cristã. Veja, não é assim? Paulo vai perguntar: onde, pois, o orgulho? Há lugar para o orgulho, uma vez que nós somos justificados pela obra de outro, não pela nossa, mas pela de outro. Então Paulo diz: onde então a jactância? Há lugar para alguém se exaltar diante de Deus? Há lugar para a autocongratulação? Para ficar, eu sou muito bom, eu mereço a salvação, Deus me viu e me amou. Não, não, não. O orgulho foi de todo excluído, porque a salvação não é pela lei das obras, mas pela lei ou norma da fé. Então o ensino de Paulo, a conclusão de Paulo aqui é que não há lugar, Heloísa, para o Milene, orgulho. Não há lugar para o orgulho, diácono, querido Cássio, na vida cristã. E essa é a conclusão dessa parte de Paulo,
desse capítulo 3, a parte final. Vamos ver então como que Paulo desenvolve isso? Ele diz aí, olha a pergunta que ele faz retórica. Onde, pois, está, que ideia, onde se apresentará ou está a jactância? Jactância é orgulho, como sabemos. Então, onde está o orgulho? Aí Paulo responde prontamente. Parece que ele não dá nem chance da gente pensar, né? Ele, onde está aí? Parece que ele imediatamente responde, foi de todo excluído, Rafaela. Ninguém que entendeu a salvação por Cristo pode ser alguém orgulhoso. Porque o orgulho foi de todo excluído, uma vez que a justificação é pela fé em Cristo, pelas obras de Cristo e não nossas obras. A jactância que o apóstolo tinha em mente aqui, irmãos, envolve a exultação ativa e a autocongratulação de alguém. Meus irmãos, talvez Paulo estivesse pensando nos judeus, provavelmente estava pensando nos judeus, porque os judeus eram orgulhosos. Os judeus se vangloriavam na Torá, na lei de Moisés, e de fato se exaltavam a si mesmos. Lembra do que Jesus diz? Não, vocês não devem ser como os fariseus, que gostam de aparecer diante dos homens, são orgulhosos. Obviamente Paulo tinha em mente os judeus, mas meus irmãos, não é verdade também que não só os judeus, mas todo homem é inclinado ao orgulho? Diácono Felipe, diácono Paulo, Camila, todos nós somos inclinados ao orgulho. Então, ainda que Paulo considere, obviamente, os judeus como aqueles leitores primeiros, o objeto, melhor dizendo, da sua palavra como do orgulho, porque os judeus eram orgulhosos, Paulo não deixa de contemplar cada ser humano. Porque todos nós, desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva, que pecaram por orgulho, porque foram lhes prometido de maneira mentirosa que seriam como Deus, e eles acharam e entenderam que poderiam ser. Orgulho. Desde nossos primeiros pais, todos nós somos manchados pelo pecado do orgulho. Todos nós somos dificilmente livres, senão pela graça poderosa de Cristo, do orgulho. Então Paulo poderia ter certamente os judeus em mente, certamente os tinha, claro, mas obviamente isso se aplica à humanidade, porque a humanidade é orgulhosa, ela confia em si mesma, no seu próprio braço e não em Deus. Então, meus irmãos, Paulo diz, onde, pois, a jactância? Pode alguém se apresentar diante de Deus com orgulho, com autocongratulação? Aí Paulo diz, não, o orgulho foi de todo excluído, ou a jactância foi de todo excluída. E a ideia aqui não foi apenas toda ela, mas foi para sempre, essa é a ideia. Não é que todo o orgulho foi excluído, para depois todo o orgulho voltar. Todo o orgulho foi excluído de uma vez para todas. Não há mais orgulho na vida do cristão, não pode haver, se ele verdadeiramente, pela graça, entendeu o que Cristo fez, e como ele é aceito diante de Deus, não por obras próprias, mas pela obra de Cristo. Portanto, irmãos, a primeira aplicação aqui é esta, como nós temos dito e repetido aqui, não deveria haver lugar para orgulho na vida cristã. Nós somos justificados gratuitamente pela graça de Cristo. Não há espaço em nós, ou não deveria haver, a verdade é que não deveria haver, espaço para autogratificação e autoelogio. Lembra do que Jesus disse no Sermão do Monte? Ele diz assim, quando ele está falando dos fariseus que são orgulhosos, que dão esmolas e contam vantagem, ele diz assim, tu porém, ele diz aos seus discípulos, aos seus ouvintes, tu porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Mateus 6,3. E é interessante isso, né? Porque a ideia de que as mãos de um homem devem ignorar o que a outra faz. Aqui no caso, a mão esquerda deve ignorar o que o destro, a mão direita, faz. A ideia é que eu não só, olha que poderoso isso, eu não só devo ficar me auto-engrandecendo diante das pessoas, pelo que eu faço, mas eu não devo engrandecer a mim mesmo dentro de mim. Daí o que faz a tua mão direita, que não se exalte a tua mão esquerda, ou seja, são ambas as suas mãos, é você mesmo. Por quê? Porque é muito tentador, nós sabemos, irmãos, a princípio, né? É comum que nós rejeitemos as pessoas que ficam se orgulhando. Embora
Muitas vezes nós podemos fazê-lo, né? Mas nós rejeitamos as pessoas que ficam se orgulhando de alguma coisa. A pessoa que é muito metida, muito orgulhosa, geralmente ela gera um pouco de aversão, né? Senão muita aversão, né? Nossa, que pessoa orgulhosa. Nossa, que pessoa metida. Não é assim? Só que o problema é que nós podemos, visto que o orgulho, quando externado, é tão ignorado e tão odioso, nós podemos não externar o nosso orgulho, mas internamente alimentá-lo. Então eu não preciso necessariamente, para ser um orgulhoso, ficar falando das coisas que eu faço para os outros. Eu posso falar para mim mesmo. Mais ou menos assim. Eu fiz uma coisa muito boa. E olha, eu não contei para ninguém. Eu sou muito humilde mesmo. Como eu sou humilde. Eu tenho um colega meu que falava, como sou eu humilde, né? Eu humilde, né? Veja, não fique se autoexaltando, nem para os outros, nem para si mesmo. Lembra do que Paulo diz? O que sou pela graça de Deus. É verdade que eu trabalhei mais do que todos, diz o apóstolo Paulo. Mas não eu apenas, a graça de Deus em mim. Então, se eu fiz o que fiz, e se eu faço o que faço, e ainda mais, se eu sou quem eu sou, é pela graça que sou. Não há lugar para orgulho, nem fora, nem dentro de mim. Primeira lição é essa. É por isso, meus irmãos, que Deus odeia o orgulho. Deus odeia o orgulho. Olha o que a Bíblia, eu poderia citar textos e textos, versículos e versículos sobre isso, mas basta alguns. Lá no Salmo 101 diz assim, o que tem olhar orgulhoso e coração soberbo, Deus diz, não o suportarei. Salmo 101, 5. O olhar altivo, o olhar altivo é o olhar que olha de cima para baixo. O olhar altivo e o coração, veja que a questão é interna, lembra que eu falei de não ficar se autoexaltando dentro de si? E o coração soberbo, que o coração é interno, o coração soberbo, o coração que não fala, mas ali dentro se engrandece, gosta de si mesmo, se afaga, acha que está sempre bem e faz muitas coisas. Deus diz, eu não o suportarei. Olha o que Deus diz, eu não o suportarei. Salmo 101, 5. Em Isaías 2,12 diz assim, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Isaías 2,12. Em Lucas 14,11, Jesus diz, pois todo o que se exalta será humilhado. Todo o que se exalta será humilhado. Irmãos, veja, uma certa vez eu estava ouvindo uma pregação de um pastor reformado, ele disse uma verdade. Ele disse assim, abre aspas, não existe esta coisa como um grande homem de Deus. O que existe são homens pequenos e miseráveis e um grande Deus. Não existe essa coisa de grandes homens de Deus. O que existe são homens pequenos e miseráveis e um grande Deus que opera por meio deles. Vocês se lembram da galeria da fé de Hebreus 11? Ela geralmente é chamada do quê? A galeria dos heróis da fé. Só que o próprio texto inspirado não chama nenhuma vez de herói. No texto, nenhuma vez diz que eles são heróis. E se você for ver os homens que ali estão, eles estão bem longe de serem perfeitos. Sansão e muitos outros que pecaram, que eram pecadores, e Deus, pela sua graça, o Deus grande, os fez fiéis, mas porque Deus é grande, não eles. Devemos reconhecer que nosso status de justos diante de Deus é unicamente devido ao que Cristo fez por nós. E por fim, irmãos, a glória será apenas de Deus. Olha o que Deus diz em Isaías 48, é por isso que Deus odeia o orgulho, a autoexaltação. Olha o que Deus diz em Isaías 48, 11. A minha glória não a dou a outrem. Eu não darei a minha glória a outro. E não pense que Deus é mesquinho. Ele é justo.
Porque a glória, irmãos, é dele mesmo, porque foi ele que fez tudo para a nossa salvação. Seria injusto que a glória fosse dada a outro. E porque Deus é justo, toda a glória é dele. Porque ele fez tudo por nós. Lembra do que Paulo diz? Ele é tanto justo como o justificador daquele que tem fé em Jesus. É Deus que opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Por isso a glória é toda dele. Por isso que Deus odeia a soberba. Deus odeia o orgulho. Deus não suporta. Meus irmãos, somos nós orgulhosos? Nos orgulhamos de sermos presbiterianos? Nos orgulhamos de sermos calvinistas, reformados? Nos orgulhamos de ter uma família tradicional? Nos orgulhamos de ter um bom emprego? Nos orgulhamos de ter um bom carro, um carro do ano, um 0 quilômetro? Nos orgulhamos de frequentar lugares onde apenas uma elite privilegiada frequenta? Não há lugar para o orgulho. Todas estas bênçãos, se Deus nos dá assim querendo, nos dá pela graça de Cristo, porque nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus. E tudo que nos vem, vem do Pai das luzes, de onde procede toda boa dádiva. Não há lugar para o orgulho. E feliz é o homem que pela graça e pelo Espírito, iluminado pelo Espírito, entende estas coisas. Esse homem certamente será mais feliz, porque terá mais motivos de se gloriar naquele que merece toda a honra, aquele que o salvou e o manterá salvo para sempre. Mas Paulo continua. Ele diz que todo o orgulho foi excluído, de todo. Aí ele pergunta, por que lei? Das obras? Ele diz, não, pelo contrário, pela lei da fé. Irmãos, quando Paulo usa o termo lei, ele está se referindo ao quê? A lei de Moisés? Os 10 mandamentos? As leis chamadas, divididas pelos teólogos reformados como civis, cerimoniais, as leis morais? O que Paulo quer dizer com lei? É verdade que Paulo usa o termo em contextos que eles podem apresentar um significado diferente. Aqui, a melhor compreensão do termo lei é a ideia de norma, porque aqui é nomos, a ideia de lei como norma, como regra. Então nós podemos ver aqui, por que norma foi excluída o orgulho? Pela norma das obras? Não, pelo contrário, pelo princípio ou norma da fé. Irmãos, o contraste é estabelecido aqui entre obras e fé. E a ideia é que o orgulho foi excluído não pela norma das obras, porque pela norma das obras haveria uma condição de orgulho, certo? Se a norma das obras valesse, então haveria condição de eu me orgulhar, porque se eu fui salvo pelas minhas obras, então há lugar para o orgulho, porque eu é que fiz, eu é que conquistei, eu é que me esforcei, então o orgulho encontraria lugar. Mas se ele é de todo excluído, não pode ser pela norma das obras, mas sim pelo princípio ou norma da fé. Porque a fé exclui, veja agora, preste bastante atenção, Maria. A fé exclui as obras como fundamento da salvação. É por isso que nós não nos gloriamos na nossa salvação em nós mesmos, mas em Deus. Porque nós não somos salvos pelas nossas obras, mas pelas obras de Deus. E nós cremos nessas obras, mediante Jesus Cristo. Então, meus irmãos, Paulo está afirmando isso. O orgulho é todo excluído pelas normas, ou pela norma, ou pelo princípio da fé. Então, Paulo diz, versículo 28, olha aí, versículo 28. Concluímos então o que disso? Uma vez que a justificação exclui o orgulho, pela norma da fé, pelo princípio da fé, que olha para Deus e não para si mesmo, certo? Veja só, antes da gente entrar no versículo 28, a norma das obras, o princípio das obras olha para dentro, o princípio da fé olha para fora, olha para Deus. Então nós somos salvos, justificados, por que norma? Quando olhamos para dentro de nós?
Ou quando olhamos para fora de nós, olhamos para Cristo, olhamos para Deus? Nós somos salvos quando olhamos para Deus e não para nós mesmos. O que acontece quando você olha para você? Que é a norma da obra. A norma das obras é quando você olha para o que você faz. O que acontece? Você, se você for sincero, você cairá em frustração e desânimo. Por quê? Porque você sabe que não tem cumprido a lei. Então, quando você olha para você, você vê os seus erros. Você vê os seus pecados. Isso não traz salvação, traz antes condenação. Mas se você é guiado pela norma da fé, que olha para fora de você, você encontra a salvação, porque você olha para Jesus, que cumpriu a lei no seu lugar, perfeitamente. E aí então você tem salvação nele, porque as obras que você deveria cumprir, ele cumpriu por você. Então, o orgulho foi excluído por que norma? Da obra ou da fé? Aí Paulo diz, da fé. Porque na fé não tem condição de ter orgulho. Porque Cristo é que fez por nós, e não nós mesmos. E essa é a ideia de Paulo. Agora veja o versículo 28, o que Paulo conclui. Concluímos, pois, que o homem, então, é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então veja, irmãos, a justificação não leva em conta as obras, a lei, ou melhor, das obras, ou as obras da lei. Não leva em conta. Então veja, Deus te ama, não é pelo que você faz. Deus te ama em Cristo Jesus, pelo que Cristo fez por você. Deus te amou para que você fosse salvo em Jesus Cristo, mas Ele não te ama menos ou mais pelo que você faz. Veja, irmãos, nós vamos ver aqui daqui a pouco, que isso não quer dizer que você vai viver em pecado, achando que Deus vai te amar pelo que você é, então você pode viver em pecado. Esse não é o ponto. O que Paulo está dizendo é que o que levou você a ter paz com Deus não foram as suas obras, mas a graça de Deus em providenciar alguém que cumprisse a lei por você. E se você crê nessa pessoa que é Cristo, você tem paz com Deus. Então você é justificado pela fé. Você é considerado e declarado justo, em paz com Deus, pela fé e não por suas obras. Pense bem, se fosse por suas obras, você jamais estaria em paz com Deus. Sabe por quê? Vamos supor que hoje você conseguiu cumprir alguns mandamentos no dia do Senhor. Você conseguiu guardar o dia do Senhor. Aí hoje à noite, você no finalzinho do dia quebra o dia do Senhor. Você vai ver o WhatsApp ou o Instagram e fica se entretendo com notícias mundanas e coisas terríveis, imorais. Aí você jogou tudo que você fez no domingo fora, nas últimas horas ali do dia. Imagine. Você não estaria agradando a Deus, tudo que você fez ruiria. Ainda que você vivesse uma semana de maneira fiel e se esforçando para viver segundo a vontade de Deus, na outra semana você foi muito fraco, falhou em muitas coisas, respondeu com rancor e ódio ao seu marido, ou maltratou e disse palavras duras à sua esposa, ou deixou de cuidar dos seus filhos como deveria, ou rebelou-se contra os seus pais, enfim, uma multidão de pecados. Você acha que você poderia estar diante de Deus seguro, em paz, pelas suas obras, ou pela falta delas? Você não estaria em paz. Mas agora veja, se você confia em Cristo, se você olha para Cristo e confia que a paz que você tem com Deus depende da perfeição de Cristo, você tem paz. Porque Cristo em tudo que fez foi perfeito, em nada pecou. E se eu estou nele, Deus me vê em Cristo, e logo me trata como seu filho em Cristo Jesus. E não está mais agora irado, de maneira justa, contra os meus pecados, porque Cristo os levou, porque Cristo os pagou, e agora não há mais ira para mim, por causa de Cristo, e eu tenho em Cristo firme fundamento, porque Ele cumpriu toda a lei no meu lugar, e Ele recebeu todo o peso da condenação em si mesmo, em meu lugar. Então agora eu estou justificado, eu estou em paz com Deus, não há mais condenação para mim, não há mais ira de Deus, porque eu creio em Jesus Cristo, que Ele fez tudo por mim. Essa é a ideia. É isso que Paulo está dizendo. O homem tem paz com Deus é por meio das obras. Lembra de Lutero, o reformador? Enquanto ele achou que era pelas obras, ele nunca esteve em paz. Mas na hora que ele percebeu pela graça,
foi iluminado pela fé salvadora, que é em Cristo que ele descansa e encontra a justificação. Então ele teve a paz que tanto buscava quando ele olhou para Cristo. Daí Paulo diz: a justificação é apenas pela fé. Você só pode se apresentar justo e em paz diante de Deus pela fé em Cristo, e não pela fé em si mesmo. Essa é a ideia. Pense no ladrão da cruz. O ladrão da cruz foi para o céu pelas obras dele ou pela fé salvadora? Olha o que J.C. Ryle diz sobre o ladrão da cruz e a salvação dele. Não teria eu razão de dizer: porque pela graça sois salvos mediante a fé, não por obras? Então não temas, crê em Cristo somente. Observe a prova de que um homem é justificado pela fé e não por obras. E a prova é o ladrão da cruz. O ladrão da cruz fora batizado? Não. Nunca pertenceram a uma igreja visível. Este ladrão nunca havia antes recebido a ceia do Senhor. Nunca havia feito qualquer obra para Cristo, até ser salvo. Nunca ofertara para a obra de Cristo nenhum valor, pelo contrário, ele tirava valores das pessoas, era um ladrão. Não obstante, ele teve fé, e a fé o salvou. O ladrão da cruz é a prova incontestável de que a salvação não é por obras. Por que aquele homem fez, miserável? Não fez nada, mas ele creu. Ele creu e isso lhe foi imputado como justiça. Ele creu e ouviu do Salvador: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, não por obras tuas, mas pela fé em mim. E ele creu, lembram-se: Senhor, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Ele creu, ele viu a realidade, a verdade em Cristo. Ele viu o rei que viria no seu reino, e ele creu. E o Senhor diz: hoje mesmo. Olha que palavra doce do Salvador, aquele ladrão miserável, arrependido, porém salvo, bem-aventurado, bem-aventurado. Jesus diz assim: não, eu não vou me lembrar de você quando eu vier no meu reino. Hoje mesmo, pela fé em mim, você estará comigo no paraíso. É por obras que alguém é salvo? Ou é pela fé em Cristo Jesus? Meus irmãos, Paulo continua. Aqui nós vemos que, mais uma vez, o orgulho é excluído, porque é completamente incompatível com a salvação. O orgulho nada tem com a salvação. A salvação é nos concedida gratuitamente pela fé. Não há espaço então para vanglória. E é por isso, meus irmãos, que ao homem natural é de fato a sua inclinação odiar a salvação pela graça. O homem natural odeia a salvação pela graça. Sabe por quê? Porque o homem natural é orgulhoso. Ele pensa assim: eu não vou ter que fazer nada, não depende de mim, mas eu não vou ter mérito nenhum. E então ao homem natural, ao homem carnal, a graça é detestável. Porque o homem natural, ele é orgulhoso, ele quer ter mérito, ele quer ser honrado, ele é soberbo, ele acha que ele fará a história dele. Veja os homens falando, os homens fora de Cristo, e às vezes, infelizmente, até falar assim: Deus nos guarde, mas contando vantagem de que nós somos: eu trabalhei muito, eu me esforcei muito, eu vim de um contexto muito difícil, mas eu lutei muito, estava tudo e todos contra mim, mas eu me esforcei, eu mereço, eu cheguei onde cheguei. Veja, isso é tudo contrário à graça, à fé que justifica. Por isso, meus irmãos, não há lugar para orgulho. Agora, há algo fundamental aqui. Ou você vive pela fé, porque fé e obras são, de fato, separadas. Elas não se dão, fé e obras, no sentido de salvação. Entenda aqui, irmãos, por favor. A fé e as obras estão juntas. Não porém para a salvação. Na santificação elas cooperam. Mas na salvação, ou pela fé ou pelas obras. Então, falando de salvação, de justificação, ou fé em Cristo ou suas obras.
Você tem que decidir. Então, o desafio é o seguinte: você vive pela fé em Cristo ou pelas suas obras, pelo que você faz? Você acha que será aceito diante de Deus pelo que Cristo fez por você ou pelo que você faz? Então vamos lá. O que eu quero dizer é o seguinte: ou você confia que você é salvo e justificado agora mesmo, somente na fé, pela fé na pessoa de Cristo, ou você acredita, não pode ser as duas coisas, ou você acredita que são suas obras que te justificarão diante de Deus no dia final, ou uma coisa ou outra. Não é Cristo e mais obras. Eu creio que eu sou salvo em Cristo, mas eu tenho que fazer algumas coisas também para ser aceito diante de Deus. Não. Ou Cristo ou suas obras. Paulo diz: somente pela fé. Agora deixando de lado as obras da lei, as obras da carne, somente pela fé em Cristo. Então, irmãos, veja, se você depositar sua confiança em você mesmo, você não terá paz, mas viverá com receio e medo, pois sabe, se for sincero, que não é capaz de cumprir o padrão perfeito da lei de Deus. Lembre-se, Paulo diz: ninguém será salvo mediante obras da lei. Agora, diferentemente, se você, meu irmão, depositou e minha irmã sua esperança e fé em Cristo, agora mesmo você tem paz com Deus e segurança plena na vida eterna, pois tudo que deveria ser realizado para a sua salvação, Cristo fez. Por isso Cristo diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Você está tentando se salvar pelos seus méritos, pelo seu esforço, e sente cansado, que você vê que é um pecador, que não consegue cumprir a lei perfeitamente. Então Jesus diz: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quando vocês caírem em pecado, eu estarei lá, eu perdoarei vocês, eu levantarei vocês, eu operarei em vocês, eu santificarei vocês, eu vos aliviarei. Meus irmãos, sem Cristo é impossível viver a vida cristã, é impossível. Cristo é a vida, porque nós pecamos em muitas coisas todos os dias, não haver esperança para nós, dizemos aceitos por Deus, senão em Cristo. Cristo nos perdoa, nos justifica, nos santifica e por fim nos glorificará, nos levará salvos para o seu reino. Por isso ele diz: vinde a mim. Vocês estão cansados de tentar salvar-vos a vós mesmos? Vocês não conseguirão. Venham a mim, se lancem sobre mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Meus irmãos, a vida com Cristo é uma vida doce. É uma vida doce, é verdade. A vida cristã é uma batalha, é um combate, mas é um combate precioso, um combate onde o nosso general está conosco e em nada nós seremos frustrados, nem derrotados finalmente. Nós sabemos que por fim nós triunfaremos, porque nós estamos naquele que triunfou sobre tudo e sobre todos. E a vida cristã é uma alegria, é de triunfo em triunfo. Sim, há queda, sim, há tropeço, mas há poder de Cristo, a doçura dele, ao pastoreio dele, ao amor dele, à restauração dele, ao entendimento dele. É a palavra doce dele que nos trata e nos levanta e nos coloca de pé e diga: eu estou com você, eu vou até o fim, você jamais se perderá, porque eu tenho poder para guardá-lo até o fim. Levanta-te, creia em mim, olhe para mim. E é uma vida doce. É uma vida doce, é a melhor das vidas, a vida com Cristo, justificados, não por obras, não, mas pela fé naquele que fez tudo para minha salvação e continua operando em mim, me guardando, como prometeu fazer até o fim. Aí Paulo vai terminar, ele vai no versículo 29 e diz assim, e ele agora passará um ponto importante. Ele vai dizer que todo homem é justificado, independente pela fé, independente de ser judeu ou gentil. Olha só o versículo 29. É porventura, aí começa com uma pergunta retórica: é porventura Deus somente dos judeus? A resposta é não. Ele é também dos gentios? Sim, ele é também dos gentios. Aí Paulo diz assim: visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o incircunciso e mediante a fé, ou o circunciso melhor, e mediante a fé o incircunciso. A ideia aqui é somente, irmãos, a ideia aqui é esta:
Paulo apela para o primeiro artigo da fé judaica, que Deus é um só. A profissão de fé, a confissão de fé dos judeus era essa aqui, que está em Deuteronômio 6,4. Deus é um só. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em Isaías 45:5, isso é reafirmado. Eu sou o Senhor, diz Deus, e não há outro. Além de mim, não há Deus. Isaías 45:5. Então, em Deus é um só há um Deus. Então, se Deus é dos judeus, aquele povo lá do Antigo Testamento, né? E Deus é nosso também, nós gentios que não somos judeus, Deus é nosso também, então é o mesmo Deus, porque Ele é o Deus dos judeus, e Ele é o nosso Deus, então é a mesma pessoa, mesmo Deus. Se Ele é o mesmo Deus, Ele salva da mesma forma, através do mesmo método, da mesma norma, e essa é a ideia. Se Deus, pela fé, justifica o judeu, e Ele é um Deus só, então Ele também, pela fé, justifica o gentio, porque é o mesmo Deus, não é um Deus diferente, e Ele possui o mesmo método, a mesma norma, a mesma lei para justificar, mediante a fé. Daí então Paulo conclui, nessa verdade sobre Deus ser único, que Ele justifica da mesma forma, porque é o mesmo Deus. Então, como é justificado aquela pessoa que é religiosa? É pelas obras dela? É pela fé. E aquela pessoa que veio do mundo, que não conhecia nada de religião, que creu em Jesus, como é que ela é justificada? Pela mesma fé. Tanto o religioso, que foi criado em berço cristão, como aquela pessoa que veio do mundo, nunca ouviram de nada e creu em Jesus, são justificados da mesma forma, pela fé em Cristo, e não por obras, sejam mais ou menos. E essa é a ideia de Paulo aqui, irmãos. Queridos, nós caminhamos para o fim agora, e a pergunta final é muito importante. Essa pergunta de número 31 é importantíssima, e prepara para o que Paulo vai falar mais à frente, principalmente no capítulo 6. Paulo vai dizer assim, olha, ao final dela, versículo 31, final, que nós concluímos aqui a nossa pregação. Olha aí, vamos ler juntos? 31, leiamos. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Meus irmãos, Paulo está escrevendo com as suas faculdades intactas, mas obviamente inspirado pelo Espírito. E aí nós vemos a sabedoria de Deus. Porque aqui é um ponto muito importante. Porque pensem, vamos pensar comigo aqui, irmãos, eu peço a vocês agora um último esforço para no final. Um último esforço comigo aqui, conjunto. Porque isso aqui é muito importante. Pensem comigo. Paulo havia argumentado que por obras da lei ninguém seria salvo ou justificado. Ele fala isso no versículo 20. Ele havia também argumentado que a justiça de Deus se havia manifestado sem lei. Versículo 21. Ele havia dito que o princípio do Evangelho baseia-se na fé e não em obras. Versículo 27. Ele havia também dito que um homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Versículo 28. Então perceba? Sem lei, sem lei, sem lei, sem lei. E agora pense comigo. Não é possível que o leitor de Paulo, melhor, pegou primeiro nós aqui, começássemos a pensar o seguinte: então, para que serve a lei? É um pensamento que pode naturalmente surgir, Vitória, e Diácono Felipe, e Gabriela, e presbítero Antônio Carlos, e Vitor. Então, de que serve a lei? É Vitor querido, Emily, Jonas, José amado. Para que serve a lei? Se o homem é justificado sem lei, sem lei, sem lei, sem obras da lei, ou a lei na salvação, na justificação, ou as obras, então a lei se tornou inútil? Ela foi anulada? De fato ela deve ser de todo rejeitada? Essas perguntas estão implícitas na pergunta que Paulo faz. Anulamos, pois, a lei pela fé? Então quer dizer que a lei não serve de nada? E veja, há muitos que pensam assim, infelizmente. É chamado de antinomismo, anti-lei esse movimento, essa percepção. Não precisa agora cumprir mandamento, porque nós somos salvos pela graça. Nós já estamos justificados pela obra de Cristo e agora podemos viver de maneira livre. Não precisamos obedecer mais nada. Deus nos salvou pela graça, as obras estão no passado, a lei nos condenava. Agora, para lá com a lei, deixa a lei para lá. Vivemos debaixo da graça. Quantas vezes nós ouvimos isso?
Infelizmente, e é assim mesmo. Será que Paulo promove esse tipo de ensino? E Paulo vai responder enfaticamente: não, de maneira nenhuma. Anulamos a lei pela graça, pela fé? Não, não pense, é como se Paulo dissesse assim, não pense jamais um negócio desse, que a lei não importa mais, que ela não vale para mais nada. Não pensem assim, pelo contrário, antes confirmamos a lei. Percebam, meus irmãos, que Paulo retrocede de forma incisiva a sugestão de se entender que a lei não tem valor. Ele diz: não, de maneira nenhuma, a lei é válida. E tendo rejeitado tal suposição, afirma de maneira irrefutável: antes confirmamos a lei. Paulo, então, irmãos, tinha plena consciência do perigo da conclusão antinomiana, falsamente baseada no fim da graça. Ou seja, se é pela graça, joga fora a lei. Se eu sou só pela graça, não preciso cumprir mais nada, não preciso obedecer mandamento. E Paulo diz: não pense assim. Esse é um pensamento falso. É um perigo pensar assim. Nesse versículo, Paulo antecipa essa objeção de que a lei não seja importante em nenhum momento da vida cristã. E ele vai trabalhar isso melhor ainda, se Deus quiser, nós veremos, se Deus permitir, no capítulo 6. Mas eu termino aqui. Irmãos, não é incomum aquela graça barata que despreza a lei. Um cristianismo leve demais, sem uma cruz para carregar. É verdade que o cristianismo é leve. A gente leu o versículo dizendo: tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, o meu fardo que é leve, mas tem um fardo ainda, não tem? Porque o versículo diz: tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo que é leve, mas ainda tem alguma coisa para cumprir. Então nós não podemos ser nem 8, nem 80, dizer que é pela lei, que a lei é que salva, ao mesmo tempo não podemos dizer: não, é pela graça, esqueça a lei, esqueça os mandamentos. Não, de forma alguma. Irmãos, assim, a lei tem o seu lugar na vida cristã. Afinal, não é no Novo Testamento que encontramos as seguintes palavras? Olha só: segui a paz para com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é ser santo? Ser santo é ser separado do mundo e consagrado a Deus, consagrado para a vontade de Deus, segundo os mandamentos de Deus. É santidade. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Como relacionar isso então? Irmãos, o breve catecismo nos ajuda, os nossos símbolos de fé. A pergunta 35 trata sobre a santificação. O que é a santificação? E ele responde: é a obra livre da graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e habilitados a morrer cada vez mais para o nosso pecado e para viver em retidão, segundo a vontade de Deus. A confissão de fé de Westminster, no capítulo de número 14, fala da fé salvadora. Em um dos parágrafos, diz assim: por essa fé salvadora, o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala em sua palavra, crê ser verdade tudo o que nela é revelado, e age de conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo as ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a futura. Porém, os principais atos da fé salvadora são aceitar e receber a Cristo e firmar-se nele apenas para a justificação, santificação e vida eterna. Isso em virtude do pacto da graça. Então veja, os símbolos de fé, que nós cremos serem uma expressão exata da Bíblia, da palavra de Deus, e nós cremos assim, eles dizem que a vida cristã tem lugar para a lei, para a obediência da lei, mas não antes da justificação, mas após a justificação. Então veja, não há lugar para as obras da lei, eu encerro aqui, e meu irmão querido, não há lugar para as obras da lei antes da salvação. Você não é salvo por obras da lei, nem pode ser, porque eu e você estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e o morto não pode fazer nada para ser salvo. Mas a graça, pela fé, nos justificou em Cristo, e nós somos salvos. Mas agora a pergunta é: agora que sou salvo, há lugar para a lei de Deus? A resposta é sim, há. Lá em Romanos, aqui em Romanos, no capítulo 1, Paulo vai dizer que nós fomos salvos para a obediência pela fé. Obediência pela fé. Então há lugar para a obediência da vida cristã? Há.
A obediência não é o fundamento da salvação, mas é o fruto dela. A fé, e Tiago trata disso, a carta de Tiago trata disso, a fé salvífica é a fé que opera por meio das obras. Deixa eu fazer uma pergunta, para você pensar com você. Como é que você sabe que foi salvo mesmo? Qual a evidência que você tem? Porque alguém pode dizer, eu creio em Jesus, eu fui salvo, Ele morreu por mim, ok, mas isso pode ser a expressão da boca para fora. Uma pessoa pode estar enganada quanto à salvação. Muitas pessoas se enganam, tanto que a Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo diz que muitos naquele dia, muitos primeiros serão últimos, e últimos primeiros. Lembra daqueles homens que chegaram no último dia e dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos milagres, em teu nome expulsamos demônios. Jesus dirá a eles, apartai-vos de mim, malditos, não os conheço. Eles se enganaram, eles pensaram ser salvos, mas não eram. Então veja, qual é a evidência? Qual é a evidência que a fé que justifica, sem obras da lei, é a sua fé? As obras servem como evidência. As obras mostram que Deus realmente te deu uma fé verdadeira. Uma fé que salva independente das obras, mas uma fé que depois produz essas benditas obras. Não para a salvação, porque você já foi salvo, mas para viver em gratidão àquele que te salvou. Por isso a fé salvadora é sempre acompanhada de obras. É o que Tiago diz em sua carta. Tiago parece falar uma coisa diferente de Paulo, mas eles falam a mesma coisa. Só que num ponto de vista diferente, de uma ótica diferente. Paulo olha antes da salvação, Tiago olha depois. Antes da salvação, você não é por obras que é salvo, é pela obra de Cristo apenas, pela fé dele. Mas depois da salvação, as obras começam a ser produzidas em você, para que você glorifique a Deus e seja mais parecido com aquele que te salvou. Portanto, ninguém se engane. Anula-se a lei pela fé? Não, de forma alguma. Antes, a salvação pela fé produzirá boas obras. Lembra do que Efésios 2 diz? Eu termino. Salvos pela fé, não por obras, pois fomos feitos novas criaturas dele, para andarmos nas boas obras que ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Então vocês sois salvos pela fé, mas para andar em boas obras. Então a fé não anula as obras, antes confirma, porque a fé verdadeira sempre produzirá na vida do justificado pela fé em Cristo boas obras. Essa é uma evidência para você e para os que estão ao seu redor, de que realmente você recebeu da graça de Deus uma fé salvadora. Por isso, não deixe que o coração te engane, seu coração. Não deixe que o velho homem te engane. Não deixe que os homens pagãos te enganem. A salvação pela fé sempre acompanhará obras, porque são evidências de uma vida que realmente se entregou a Jesus Cristo e sua graça. Que assim seja, nós oramos. Amém.